Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no nosso último resumo que a gente teve sobre as nossas últimas aulas. Esse é o último resumo que nós faremos aqui do nosso curso de raciocínio lógico. E eu já vou adiantando, já peço desculpa para vocês aí por causa da minha voz está rouca, justamente por causa desse tempo que fica mudando aí direto o tempo. Eu tô com um pouco de infecção aqui na garganta. Mas vamos lá, mesmo assim, deu para gravar aqui um resumo para vocês, porque eu sei que esse resumo é importante para muitos de vocês conseguirem se preparar para a prova, que nós teremos prova no dia 14 agora de junho. Então, eu vou fazer esse resumo das duas últimas aulas que nós tivemos. Nessas aulas a gente falou principalmente sobre as falácias, ou seja, sobre aquela forma de pensar que não é apenas uma forma equivocada ou errada de você transmitir uma informação, também é uma forma errada de você pensar, de você raciocinar. E também a gente vai falar sobre as estratégias de argumentação para você criar argumentos ainda mais bem estruturados, ainda mais convincentes para quem ouve vocês. Então vamos lá para a nossa apresentação de slides. Vocês já devem estar assistindo aí a apresentação na tela de vocês. O que foi que a gente falou, principalmente na aula sobre falácias, tá certo? A gente primeiro viu que existem alguns elementos que podem comprometer a nossa comunicação e nós precisamos estar atentos a quais são esses elementos para justamente saber controlá-los e evitá-los ao máximo possível quando nós nos comunicamos. O primeiro elemento disso é quando a gente vai escrever um texto, e esse texto está muito claro na nossa cabeça, a gente acredita que a gente transmite aquela informação com clareza na hora de escrever esse texto, mas ele fica confuso de repente para uma pessoa que lê o texto. Então, a confusão é um elemento comum de quem ainda não dominou completamente bem aquele assunto sobre o qual quer falar, sobre o qual quer redigir, tá certo? Então, por isso, muitas vezes quando a gente escreve um texto, a gente lê ele uma vez, a gente modifica algumas coisas, lê de novo, modifica outras, até a versão final ser aquela versão que é depois de algumas revisões, tá? Para a gente tornar o texto realmente muito mais claro, muito mais conciso para quem lê. Um exemplo de um texto confuso que eu mostrei para vocês é esse daí. Alguém vira para você e te conta a seguinte história, ou escreve por mensagem para você a seguinte história. Eu disse a ele para não ir lá naquele dia, pois a garota estava zangada com o que tinha acontecido e com certeza revidaria. Não deu outra, foi por isso que aquilo aconteceu. O que acontece com esse tipo de texto? Você não entende nada direito, exatamente em detalhes, o que foi que aconteceu. Você não sabe quem era ele, você não sabe quem revidou, você não sabe se o que aconteceu naquele dia não está claro no texto. Então existem vários elementos aí nesse texto que tornam ele muito confuso de você conseguir imaginar qual foi a situação realmente correta, com certeza, com precisão do que aconteceu. Esse é um exemplo de um texto que é confuso, tá certo? Por isso, muitas vezes, a imagem do que aconteceu pode estar clara na nossa mente, mas na hora da gente transmitir isso para alguma outra pessoa, nós temos de lembrar, aquela pessoa não está vendo a imagem que eu tenho dentro da minha cabeça. E por isso eu preciso descrever essa imagem com a maior riqueza de detalhes possível e com a maior coerência possível de informações. Isso me lembra que o próximo termo que também acaba atrapalhando uma comunicação é a incoerência. O que é a incoerência? A incoerência é quando as afirmações num texto te levam para uma determinada direção e depois vem algum tipo de afirmação numa direção contrária daquilo que você estava pensando, tá? Um exemplo disso que eu coloquei para vocês, por exemplo, é: eu quero chegar antes que a peça comece. Por isso, eu vou sair em cima da hora. Esse tipo de afirmação, ela é incoerente com o que eu acabei de dizer antes. Se eu disse que eu quero chegar antes que a peça comece, não faz sentido, não tem coerência eu dizer em seguida que eu vou sair em cima da hora, porque isso fica evidente que eu corro o risco de me atrasar e, portanto, não chegar antes que a peça comece. Então esse é um exemplo de duas afirmações que vão em sentidos contrários à ideia que você está querendo transmitir. Isso é a incoerência.
E por fim, o terceiro elemento que compromete uma comunicação, principalmente uma comunicação escrita, é a chamada ambiguidade, quando o texto ele é ambíguo. Quando o texto é ambíguo, significa que eu posso entendê-lo de duas formas diferentes, tá certo? A maneira com que o texto está escrito ou com que ele é falado me dá uma dupla interpretação, um duplo sentido para aquilo. A ambiguidade pode ser utilizada inclusive como um artifício de humor, um artifício cômico, mas para isso quem fala o texto, quem escreve o texto, tem que ter o domínio desse elemento e saber utilizá-lo para o sentido do humor. Um exemplo da ambiguidade, quando ela não é intencional, tá certo? Eu coloquei para vocês em sala de aula o seguinte exemplo. Joana viu Maria com seu marido numa boate. Esse tipo de frase, do jeito que ela está aí, não me deixa entender se Joana viu o marido dela com Maria numa boate, se Joana viu a Maria com o marido dela numa boate, se Joana e Maria é que viram o marido de uma outra pessoa numa boate. Ou seja, eu só sei que tem 3 pessoas aí e provavelmente um marido em apuros nessa história toda. Mas o que eu não sei ao certo é marido de quem? Viu com quem? Tá certo? Então isso é uma ambiguidade no texto. Esses 3 elementos são importantes que nós sempre tenhamos atenção quando a gente vai escrever um texto. Em seguida, a gente falou sobre falácias. O que significa falácia? Falácia significa falsidade, significa erro ou engano. Normalmente, uma falácia é uma ideia que é transmitida como se fosse verdade por parte de quem fala, por parte de quem transmite, aquela pessoa acredita de fato naquele raciocínio, naquela ideia, mas mesmo que a pessoa acredite, isso não torna aquela ideia necessariamente verdadeira, necessariamente real. Então essa é uma ideia que é transmitida como se fosse verdadeira, principalmente por quem fala, mas ela não é real. No caso de um argumento que tem uma falácia, o que acontece? As suas premissas que constroem aquela conclusão não acabam sustentando essa conclusão, tá? Então as falácias, é importante a gente lembrar que elas não são apenas formas incorretas de você argumentar. Elas também são formas incorretas de você raciocinar, de você pensar. Todos nós cometemos falácias, tá? E quanto mais nós tivermos consciência de que cometer falácias faz parte do pensamento humano, faz parte da natureza humana, por quê? Porque nós raciocinamos com determinados vieses, com os vieses da nossa experiência de vida, com os vieses das circunstâncias, com os vieses de como estamos nos sentindo naquele momento, ou até mesmo com a escassez da informação que a gente tem sobre uma determinada circunstância, sobre um determinado cenário. Então nós pensamos naturalmente e cometemos falácias naturalmente. Porém, quando a gente conhece isso, a gente fica mais atento a não cometer falácias, principalmente quando nós temos decisões importantes e que têm impacto no médio e no longo prazo da nossa vida. Tá? Então é importante nós conhecermos as falácias para a gente evitar de cometê-las e perceber quando alguém que está tentando argumentar conosco comete essas falácias tentando nos convencer de algum argumento. Para isso, eu destaquei para vocês 7 falácias que são muito comuns, que são muito cometidas por outras pessoas. Então, começando primeiro com a falácia chamada falácia da rampa escorregadia. Esse tipo de falácia significa que uma movimentação numa determinada direção necessariamente vai desencadear todo um processo irreversível e incontrolável naquela mesma direção, tá? Exemplo para ficar claro disso, eu mostrei para vocês. Se a maconha for liberada, logo a cocaína também será liberada. Tá aí a falácia mostrando que uma movimentação numa pequena direção, a liberação da maconha, necessariamente vai também desencadear a liberação da cocaína. No outro exemplo, se o casamento gay for aceito por todos, todo mundo vai virar gay.
Aí temos uma falácia também de rampa escorregadia, por quê? Porque uma movimentação no sentido de aceitar uma união homossexual entre duas pessoas, necessariamente todas as outras pessoas também vão não só aceitar, mas vão se tornar também homossexuais. Quer dizer, é uma falácia numa direção aí muito absurda, tentando dar justificativa para um argumento de uma maneira muito absurda. E o terceiro exemplo, se legalizarmos o aborto de bebês anencéfalos, logo iremos legalizar o aborto de bebês com síndrome de Down e no final começam a aumentar o número de abortos. Essa falácia, ela é mais discreta, esse tipo de argumento está mais discreto aí essa falácia está de uma maneira mais discreta dentro desse tipo de argumentação e por isso é mais comum de a gente encontrar isso no dia a dia, tá certo? Onde a gente percebe o seguinte da falácia. A pessoa que está argumentando está equiparando o cérebro de bebês anencéfalos. Bebês anencéfalos são bebês que tiveram a má formação, a não formação do seu cérebro durante a gestação. Esses bebês não têm chance de vida, não têm chance de sobreviver. A pessoa está comparando esse tipo de condição com a condição da síndrome de Down. Ou seja, são condições bem diferentes, inclusive a síndrome de Down não é um risco de vida para o bebê, tá certo? A pessoa já está comparando coisas que não tem comparação do ponto de vista da medicina. E em seguida, a pessoa também diz que vai se aumentar o número de abortos de bebês com síndrome de Down. Ou seja, isso não tem sentido porque uma criança tem ou é diagnosticada com a síndrome de Down, que remediar isso, a forma de remediar isso seria através do aborto. E por fim a pessoa acaba justificando que por causa disso aumentará o número geral de abortos, ou seja, a mãe praticamente ela não tem qualquer voz ativa nisso daí, simplesmente as estatísticas vão levar a um número maior de abortos independente da vontade da mãe. Então você percebe que nesse tipo de falácia, por ser até um pouco mais elaborada, mais sofisticada, dentro desse texto, temos aí uma ideia talvez mais absurda ainda do que as propostas anteriormente. Essa é a falácia da rampa escorregadia. A próxima falácia que a gente falou é a falácia do apelo à ignorância. Na falácia do apelo à ignorância, ocorre quando, ao afirmar que algo é verdadeiro, não foi provado que é falso. Ou vice-versa. Quando eu quero dizer que alguma coisa é falsa, eu digo que ela é falsa porque não foi provada que ela é verdadeira. Então, na verdade, eu não tenho certeza do valor lógico de alguma coisa, se aquilo é verdadeiro ou se aquilo é falso. Mas eu estou dizendo, porque não foi provado que é verdadeiro ou que é falso, necessariamente é o seu contrário. Isso é a falácia do apelo à ignorância. Exemplo disso, eu acredito em duendes porque não foi provado que eles não existem, então eles existem. Ou então, eu acredito em fantasmas porque até hoje ninguém provou que eles não existem. Então os fantasmas existem pela ausência de prova de que eles não existem, tá? Ou então, é certo que os extraterrestres estão por aí em algum lugar desse universo porque nenhum cientista provou que o universo está ausente de vida, tá certo? Então, de novo, porque não há prova do contrário, eu assumo que aquilo então é verdadeiro ou é do jeito que eu gostaria de argumentar. Essa é a falácia de apelo à ignorância. A terceira falácia que a gente viu é a falácia da teoria irrefutável ou também Deus das lacunas. Nesse tipo de argumento, o que acontece? A hipótese que está sendo defendida, ela não pode ser testada, tá certo? As proposições, as afirmações, elas não podem ser postas à prova. Então, o Deus ou uma entidade superior é que supre a lacuna ou a falta de uma prova, e por isso é uma teoria irrefutável. Exemplos disso daí. Eu ganhei na loteria porque Deus quis assim.
Independente da sua fé, da sua crença, de qual é a sua orientação religiosa, independentemente disso, se você acredita que você ganhou na loteria porque Deus quis assim, de qualquer modo, eu não posso provar, nem você mesmo pode provar que, primeiro, Deus existe e, em segundo lugar, além de ele existir, ele de fato quis que você que ganhasse na loteria. Então esse tipo de proposição, esse tipo de argumentação está sendo baseada em algo que eu não posso provar. Outro exemplo disso, os passageiros do avião sobreviveram porque Deus interveio no acidente. Então, de novo, você está excluindo completamente a habilidade do piloto, dos copilotos, dos tripulantes. O avião somente sobreviveu ali ao acidente, os passageiros, porque Deus assim o quis. Então tá aí uma teoria que a gente não consegue comprovar, não consegue pôr à prova, tá certo? E no último exemplo eu dei aí como um exemplo daquela pessoa que realmente ela acredita que ela tem sorte, que as coisas acontecem na vida dela, simplesmente porque Deus disse para essa pessoa, vai, desce e arrasa aí na sua vida, e ela realmente ela não consegue perceber qual é o seu verdadeiro mérito, qual é o seu valor. Por quê? Porque ela atribui a uma entidade todos os seus benefícios na vida. Então essa é a teoria irrefutável, o Deus das lacunas. A quarta falácia, a falácia de ataque ao argumentador, é uma falácia que a gente, por causa deste ano de eleição, veremos aos montes até as eleições aí se completarem. Nesse tipo de falácia, que é amplamente utilizada, principalmente nos meios da política e no nosso cotidiano, um argumentador ataca o outro argumentador na sua moral, na sua ética, não na sua ideia, não na sua argumentação. Então o ataque não acontece à ideia ou ao argumento, acontece à pessoa que transmite aquela ideia ou aquele argumento. Exemplos disso que eu mostrei para vocês. Ele é ecologista, mas já trabalhou em uma madeireira, logo não tem moral para falar de ecologia. Porque uma pessoa trabalhou numa madeireira não necessariamente a descaracteriza, desmoraliza de poder falar de ecologia. De repente, esse é um motivo, inclusive, pelo qual a pessoa se tornou uma defensora da ecologia, porque trabalhou numa madeireira, conheceu ali realmente os grandes problemas que isso pode trazer para o meio ambiente. Tá? Outro exemplo disso, ele disse que a polícia não aceita suborno, mas ele é policial. E é claro que ele ia falar isso. De novo, eu estou atacando a característica de uma pessoa, que ela pertence a uma categoria, nesse caso a categoria de policiais, e porque ela pertence a essa categoria de policiais, ela não pode ter um pensamento crítico, ela não pode ter um raciocínio lógico, e portanto ela não vai admitir algo que você acredita que pertença àquela categoria. Então, de novo, eu não estou atacando os argumentos da pessoa, eu estou atacando a pessoa em si, ou seja, eu estou justificando o meu argumento através de uma característica moral da outra pessoa. A falácia número 5 é a falácia do apelo à força, o apelo ao poder. Nesse caso, se utiliza de algum tipo de privilégio, de algum tipo de poder, de força, para efetuar uma ameaça, para impor uma conclusão a alguém, tá certo? Essa falácia é muito utilizada, principalmente no mundo corporativo, pelas pessoas que estão aí num nível hierárquico superior a outras pessoas e querem argumentar com essas pessoas através da posição que elas ocupam na sua empresa ou no mundo corporativo. Então, um exemplo típico desse tipo de falácia é: acredite no que eu digo, não se esqueça de quem é que paga o seu salário. Então temos aí uma ameaça. Ou então, aquela pessoa que já é essa pessoa que se sente empoderada, que se sente superior às outras pessoas, ela normalmente abre a argumentação dela da seguinte maneira: você sabe com quem que você está falando? Quem é você na fila do pão para estar falando comigo, para estar contrariando a minha ideia, a minha sugestão? Então, esse tipo de início de pensamento, de argumentação, é típico de uma pessoa que vai utilizar muito a falácia de apelo ao poder para poder justificar as suas ideias e a sua posição.
A sexta falácia que a gente conversou é do apelo à autoridade. A palavra autoridade aqui nesse caso significa aquela pessoa que tem conhecimento de causa para poder falar alguma coisa. Essa falácia é muito utilizada, por exemplo, no marketing, nas propagandas, na publicidade em geral. Principalmente agora em tempos de mídias sociais, o que a gente tem de mais? A gente tem os influenciadores falando de produtos ou de serviços e essas pessoas, teoricamente, seriam as celebridades ou os especialistas falando de um produto ou de um serviço como se aquilo fosse maravilhoso e você fica influenciado por aquela pessoa, ser uma pessoa de um prestígio para você, que você fique influenciado para utilizar aquele serviço, utilizar aquele produto. Então, esses influenciadores, esses peritos, esses especialistas, eles te aconselham a usar algum produto, a usar algum serviço, sendo que nem mesmo às vezes eles utilizam esse tipo de coisa. Eles só foram ali pagos para falar bem daquilo para você. Então isso é um exemplo de falácia, de apelo à autoridade, que na verdade tem aí alguma influência sobre você ou sobre o público em geral. Então, exemplos desse tipo de falácia. Se Aristóteles disse que o Sol gira em torno da Terra em uma das esferas celestes, então certamente é verdade, pois afinal de contas a gente viu Aristóteles é considerado o pai do raciocínio lógico. Como que o pai do raciocínio lógico poderia não ter um raciocínio válido? Como que você pode discutir com o pai do raciocínio lógico, com Aristóteles? Por que você duvidaria de Aristóteles? Porque naquela época, claro, dado o que Aristóteles tinha como informação, sabia-se, acreditava-se que a Terra era o centro do sistema solar, do universo, inclusive, naquela época, e a gente sabe que isso não é verdadeiro. Outro exemplo disso, Albert Einstein disse que Deus joga dados. Logo, a mecânica quântica está errada em suas previsões. E eu contei para vocês que, apesar de ser um gênio indiscutível, Albert Einstein, ele não acreditava na mecânica quântica para poder explicar a natureza do mundo das subpartículas atômicas. Quando eu disse para vocês que, embora ele não acreditasse nisso, após a sua morte, vários outros estudos surgiram para confirmar as previsões da mecânica quântica. Então há muito mais indícios e evidências de que a mecânica quântica esteja certa, e mesmo Einstein sendo o gênio do jeito que ele era, neste caso ele estava equivocado sobre a mecânica quântica e sobre ela ser ou não uma ciência correta, tá? Então aqui nesse caso, de novo, usando a autoridade, a imagem autoritária de gênio de Albert Einstein, alguém tenta te convencer dessa opinião de que a mecânica quântica estaria errada. A sétima falácia é uma falácia que eu pessoalmente gosto. Por quê? Porque eu me identifico com esse tipo de falácia, eu cometo essa falácia chamada falácia de apelo à vaidade. Nesse tipo de falácia aqui, quem vai contra-argumentar uma ideia normalmente faz uso de valores morais, valores políticos, valores sociais, culturais de uma pessoa para poder convencê-la ou dissuadi-la de uma determinada ideia, tá certo? Então, faça uma provocação à vaidade de uma pessoa para tentar justamente atingi-la na sua maneira de raciocinar e fazê-la mudar de ideia, mudar de opinião. Exemplos desse tipo de falácia. Não acredito que uma pessoa culta como você acredita numa teoria dessas. Então aí claramente você vê que eu estou apelando para aquela vaidade da pessoa, dela se achar uma pessoa culta, talvez ela até seja uma pessoa culta, mas de novo, eu estou dizendo que, poxa vida, eu estou decepcionado porque eu que te considero uma pessoa tão culta foi justamente acreditar numa ideia absurda dessas. Isso não é uma justificativa, isso é um apelo à vaidade da outra pessoa para que ela abandone aquela opinião que ela tem. Um outro exemplo disso, inúmeras pessoas acreditam nisso. Você está me dizendo que estão todos errados e só você que conhece a verdade?
De novo, porque inúmeras pessoas acreditam nisso, não significa que isso necessariamente seja verdade, mas eu estou já apelando para a sua vaidade de que você acha que você é essa pessoa tão superior a todos os demais. Eu estou apelando para a vaidade da outra pessoa para ela abandonar a opinião dela. Esse é o apelo à vaidade. Mais uma falácia que eu trouxe também, eu falei que eram 7, mas na verdade eram 8, na verdade até são 9, porque vai ter mais uma ainda. Falácia de petição do princípio, uma falácia também bastante utilizada. Nesse caso da falácia de petição de princípio, eu utilizo exatamente a tese, aquilo que eu estou tentando provar, como prova de si mesmo. Por isso que ela aparece aí com esse símbolo da cobra comendo o próprio rabo. Por quê? Porque eu parto da própria tese como se ela pudesse servir de prova para ela mesma. Exemplo mais claro desse tipo de caso. Carlos é um homem bom, pois doa dinheiro a mendigos. E todo indivíduo que doa dinheiro a mendigos é um homem bom. Então, quer dizer, eu estou justificando que Carlos é um homem bom porque doa dinheiro a mendigos, e quem doa dinheiro a mendigos é um homem bom. Eu voltei exatamente para o mesmo princípio, sem eu adicionar nenhuma informação nova, diferente, sem eu adicionar nenhum argumento para provar a hipótese que é um homem que doa dinheiro a mendigos é um homem bom. Segundo exemplo, como eu não estou mentindo, é claro que eu estou dizendo a verdade. Então, de novo, como eu não estou mentindo, então é claro que eu estou dizendo a verdade. Se você não está mentindo, você só pode estar dizendo a verdade, a menos que você não esteja dizendo nada. Então, se você não está mentindo, automaticamente você está dizendo a verdade. Então, justificar que você está dizendo a verdade porque você não está mentindo é também uma falácia de petição de princípio. Tentar provar a tese a partir da própria tese. E por fim, uma falácia que é muito utilizada também, mas que é uma falácia já mais elaborada, mais complexa. Precisa que a pessoa que vai utilizar essa falácia para combater a ideia de uma outra pessoa seja uma pessoa mais ágil no raciocínio, seja uma pessoa mais perspicaz, para poder utilizar esse tipo de falácia, e ela pode realmente passar desapercebida para um interlocutor desatento. Por quê? Porque nesse caso da falácia do espantalho, o que uma pessoa fará, ela vai utilizar a opinião de uma outra pessoa de maneira distorcida. Ela vai distorcer aquela opinião, tornar aquela opinião repulsiva por causa da distorção e dizer que a outra pessoa está dizendo, então, para a gente adotar essa opinião repulsiva. Então, isso é você disfarçar o que a outra pessoa disse, deturpando aquilo. Exemplo disso daí tá aí para vocês. Uma pessoa A diz a seguinte afirmação: nós deveríamos ter leis menos rígidas em relação à legislação da cerveja. E aí então um oponente B justamente vai contrapor com a seguinte argumentação: não. Toda sociedade com acesso irrestrito a bebidas alcoólicas acaba perdendo qualquer senso ético e termina em ruína. Repare que, na verdade, não foi isso que a pessoa antes disse. A pessoa disse que sobre cerveja deveria haver legislações menos rígidas. A pessoa nunca afirmou que deveria haver acesso irrestrito a bebidas alcoólicas, nem falou de outras bebidas alcoólicas e nem estava anunciando que esse seria o melhor caminho para a sociedade. Simplesmente a pessoa ventilou a ideia de que, olha, deveríamos ter leis menos rígidas para a cerveja. E aí já então o interlocutor B, ele já distorceu querendo dizer que é um acesso irrestrito a bebidas alcoólicas e que toda a sociedade que teve acesso a bebidas alcoólicas terminou em ruínas, como se a ruína de uma sociedade só fosse por causa disso. Então esse é um exemplo de falácia do espantalho. Foi distorcido o que a primeira pessoa falou para tornar essa ideia repugnante, repulsiva.
Depois eu também mostrei para vocês que se vocês forem fazer uma busca aí nos mecanismos de busca da internet, vocês vão encontrar mais um monte de exemplos de falácias, vocês vão encontrar também um monte de tipos de falácias diferentes, tá? Então eu mostrei mais alguns exemplos para vocês, como nesse slide. Por exemplo, se você não se comportar, será expulso do time, um apelo à força. O Windows, sistema operacional Windows é melhor do que o sistema operacional iOS, pois o Bill Gates é o homem mais rico do mundo, um apelo à riqueza. Eu não gravo números de telefone, pois Einstein disse que não se deve fazer isso, um apelo à autoridade aí no caso. Ou você estuda e gabarita na prova, ou você não estuda e zera. Temos aí um falso dilema, como se só houvesse essas duas extremidades. Deus ajuda quem cedo madruga, um falso axioma, ou seja, um princípio de que quem vai acordar cedo vai ser ajudado realmente por Deus, basta acordar cedo. Outro exemplo, se você não se comportar, irá se transformar num terrorista, também é um exemplo de ladeira escorregadia, de rampa escorregadia de falácia aí. E outras falácias mais também. E em seguida nós falamos sobre sofisma. Sofisma é um tipo de raciocínio falso, só que com a intenção de enganar outras pessoas. Quem comete esse tipo de raciocínio normalmente sabe que está cometendo algum tipo de falácia, mas ainda assim o faz com a intenção de manipular, de enganar as outras pessoas. Um exemplo disso é: todos querem ser bem-sucedidos, todos que fumam o cigarro da marca X são bem-sucedidos, portanto, o que é que você está esperando para você ser bem-sucedido também? Não foi dito diretamente que você precisa fumar para você ser bem-sucedido, mas a ideia está implícita aí. A maneira como esse texto foi construído leva uma pessoa a associar a ideia de sucesso com quem fuma o cigarro da marca X. Isso é um sofisma, tá certo? E ao longo de todo o nosso curso de raciocínio lógico, nós conversamos bastante sobre como nós podemos estruturar melhores raciocínios, melhores argumentações. E para isso, nós sempre devemos utilizar as leis do pensamento da lógica. Nós sempre devemos estruturar o nosso raciocínio de acordo com as regras da lógica. Porque se um argumento não obedece às regras da lógica, ele não é nem em si válido. E todo argumento que não é válido não vale a pena a nossa discussão, não vale a pena discutirmos sobre evidências, sobre indícios que reforçam ou não esses argumentos. O argumento em si já não é válido e, portanto, uma discussão sobre essa ideia, sobre esse argumento, é uma discussão estéril, leva a um bate-boca da qual não se pode realmente tirar uma conclusão correta. Quando nós temos um argumento que já é válido do ponto de vista das leis do pensamento, nós podemos ainda utilizar de estratégias argumentativas para tornar a nossa argumentação ainda mais convincente, ainda mais forte, mais clara de ser compreendida por quem ouve. E aí eu apresento para vocês agora 5 tipos de estratégias argumentativas que são fortes para nós construirmos argumentos convincentes. Primeira delas é a estratégia de argumento protese. Na estratégia do argumento protese, eu vou construir a minha argumentação baseada num modelo, num esqueleto, numa estrutura simples do seguinte tipo: eu tenho a minha tese, aquilo que eu quero provar, aquilo que eu quero justificar, e em seguida eu vou colocar 3 justificativas, sendo a primeira mais forte justificativa conectada à minha tese pela palavra por quê. Porque então a minha primeira justificativa mais forte. Em seguida, a minha segunda justificativa, menos forte do que a primeira, eu vou colocar conectada em seguida a essa ideia com a palavra e também. Por fim, a minha terceira justificativa, não tão forte, não tão convincente quanto as duas anteriores, eu vou adicionar ao argumento com a palavra além disso, tá certo? Como se fosse um benefício, algo a mais
que aquele argumento vai me trazer, que aquela minha tese vai me trazer, se aquilo for adotado, se aquilo for colocado em prática. Então um exemplo típico disso, quando a gente teve as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro, se eu quisesse argumentar a respeito das melhorias dos problemas no Rio de Janeiro, eu poderia construir o argumento da seguinte maneira: precisamos buscar de todas as formas resolver os principais problemas que o Rio apresenta. Essa é a tese. Como transporte e segurança. Por quê? Receberemos milhares de turistas em ambas as ocasiões. E também o mundo estará de olho em nossa cidade por ocasião dos eventos esportivos. E além disso, será uma ótima oportunidade para melhorar, inclusive, a vida dos próprios cariocas. Então essa é a forma com a qual eu utilizo a estrutura do argumento pró-tese para produzir uma argumentação boa, convincente, uma argumentação que utiliza de 3 justificativas de acordo com a ordem de convencimento de força dessas justificativas a favor da tese. Um outro exemplo de argumentação é a argumentação por autoridade, onde eu vou utilizar de autoridades, de pesquisas científicas, de provas, de dados já comprovados para justificar a minha tese. Então eu mostrei para vocês o exemplo que temos no verso aí dos maços de cigarros, onde o Ministério da Saúde, que é a autoridade nesse caso, está dizendo que fumar causa esse tipo de males. Causa perigos aí para a sua saúde, causa problemas na sua saúde, pode levar à morte, a outros vícios. Então, o Ministério da Saúde se vale de dados e ele, por sua vez, é uma autoridade para justificar o porquê você não deveria fumar. Isso é uma argumentação, uma estratégia de argumentação por autoridade, por pesquisas científicas. O terceiro tipo de argumentação é quando você utiliza do senso comum. Você sabe que para uma determinada sociedade, um determinado grupo de pessoas, existe algum senso ali em comum naquele grupo e você se vale então de justificar a sua argumentação utilizando exatamente esse senso moral ou esse senso comum daquele grupo de pessoas. Um exemplo desse tipo de argumentação é que quando ocorre um crime no qual uma mãe mata um filho, fica mais fácil de argumentar em torno da condenação da acusada, da mãe, uma vez que perante o senso comum, a nossa sociedade, trata-se de um crime sem perdão, um crime sem desculpa, pois uma mãe deveria morrer pelos filhos e jamais os matar. Então, veja que esse tipo de argumento, neste caso de uma sociedade, o apelo é muito forte porque existe um senso comum que leva as pessoas a se convencerem de que aquela mãe, não importa a justificativa que ela tinha, ela jamais deveria ter cometido esse ato. Então você veja que é uma estratégia de argumentação a partir do senso comum do que aquelas pessoas acreditam ou têm como valores. O quarto tipo de argumentação vai utilizar justamente de uma relação de causa e consequência entre dois eventos, entre duas informações, para justificar a sua argumentação. São apresentadas as causas e as consequências de um determinado ato que foi praticado. Por exemplo, quando se defende a adoção de leis mais rígidas para motoristas que dirigem alcoolizados, em geral os argumentos que são apresentados associam o alcoolismo, o álcool, ao aumento de acidentes de trânsito como uma consequência. Então você veja que neste caso, quem justifica está fazendo uma ligação entre o alcoolismo e o número de acidentes de trânsito de uma maneira direta, quando na verdade, na realidade, esse tipo de relação não é imediata, não é direta, mas existe uma correlação forte entre o alcoolismo e o número de acidentes. Mas na estratégia de argumentação, essa ligação é feita de maneira imediata, ou seja, o alcoolismo gera diretamente mais acidentes de trânsito. E por fim, o último tipo de estratégia
de argumentação é o argumento de prova. Neste caso, eu vou construir realmente a minha argumentação baseado num indício que foi extraído de um fato real, de um fato verificado, tá certo? Então, o fato em si vai servir como uma evidência conclusiva para o que eu quero provar, para o meu argumento. Por exemplo, quando se comprova que o motorista que foi responsável por um acidente estava de fato alcoolizado, fica mais fácil de argumentar em torno da sua condenação, uma vez que há um fato real, ou seja, a pessoa foi comprovado que a pessoa estava com álcool no seu sangue, e isso serve como uma evidência para o acidente, uma evidência conclusiva que é por causa disso que ele causou o acidente ou que ele sofreu o acidente. Então, de novo, utiliza-se de algo que foi constatado, que foi verificado, então isso é um fato, para justificar a argumentação de que é por causa disso que aconteceu determinada coisa e não necessariamente a ligação é direta, ou seja, o acidente pode ter acontecido independentemente daquela pessoa estar ou não alcoolizada. Mas o argumento é mais forte em prol da condenação por causa do alcoolismo. É isso então, pessoal. Fiz aí um resumo básico das duas últimas aulas que nós tivemos e eu espero que esse resumo também ajude vocês aí a se preparar melhor para a nossa prova de final de semestre. Eu espero muito, muito, muito que esses resumos ao longo de todo o curso tenham sido extremamente úteis para vocês. Se possível, se você puder, deixa aí um seu like aqui no canal do YouTube. Isso para mim é importante porque depois o YouTube acaba me mostrando que esse conteúdo tem relevância e que vale a pena eu continuar fazendo esse tipo de conteúdo para vocês, para outros alunos, para novos alunos, tá certo? Todo tipo de feedback também será super bem-vindo. E é isso. Eu espero que vocês tenham ótimas semanas de estudos aí e que se saiam muito bem na prova. Obrigado então, pessoal. Até a prova. Tchau!